Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Odontoprev para discussão de resultados referente ao quarto trimestre e ano de 2024. Meu nome é Estela Hong, gerente de RI, e estarão comigo hoje, senhores Elsen Carvalho, diretor-presidente, e José Roberto Pacheco, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Odontoprev. Essa videoconferência está sendo gravada e transmitida também pela internet. O link pode ser acessado no site de RI da companhia, em ri.odontoprev.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Essa videoconferência possui tradução simultânea. Para acessá-la, é necessário clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone do globo, na parte inferior direita da tela, e escolher o idioma de preferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, na qual, para entrar na fila, deve ser incluído seu nome e empresa via ícone Q&A na parte inferior da tela. As perguntas serão respondidas em ordem e, ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientemos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. As instruções citadas estão fixadas no chat da ferramenta, assim como a apresentação desse webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da Odontoprev, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Odontoprev. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Odontoprev e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra a José Roberto Pacheco, que iniciará a apresentação. Por favor, Pacheco, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre os resultados do quarto trimestre e sobre o ano de 2024 em particular. A gente traz aqui inicialmente os dados da ANS, já disponíveis para o ano de 2024, ano esse que completa um período de 5 anos após a pandemia, em que, para nós, na Odontoprev, ele marca um ciclo estratégico muito importante. Acho que todos lembram, a gente passa até agora, no ano de 2024, alguns pontos muito importantes. Em primeiro lugar, a marca Bradesco Dental ela passa a ter mais da metade das vidas da companhia. Esse é um ponto interessante. Isso faz com que o ticket médio da companhia se eleve, isso faz com que a sinistralidade da companhia tenha apresentado, agora pelo 5º ano consecutivo, como a gente vai ver ao longo da apresentação, um padrão diferente e mais eficiente do que o anterior. E, finalmente, essa melhor estrutura do portfólio e a melhor estrutura de custos nos levou a ter, concluindo aqui um primeiro comentário, uma taxa de crescimento médio anual do lucro recorrente de 10% nos últimos 5 anos, inclusive em 2024. Mas vamos explorar aqui os dados da ANS. Eles mostram um crescimento importante na década dos planos dentais. Mais de 14 milhões de brasileiros se uniram aos planos odontológicos. O setor ele quintuplica de tamanho em relação aos 7 milhões de beneficiários na época ali da abertura de capital em 2006. Por outro lado, a gente vê o setor de planos médicos hospitalares atingindo ali 52 milhões de beneficiários, um patamar razoavelmente semelhante ao observado lá atrás, no ano de 2014. Vai sim dizer, a penetração dos planos dentais ainda é muito modesta, de 17% da população brasileira, portanto, com um potencial de crescimento bastante expressivo, não só pela baixa penetração, mas também pelo baixo ticket do benefício dental. Bom, passando para o nosso próximo slide, a gente mostra
alguns dos principais players no setor de odontologia no Brasil. A receita da companhia de 2,3 bilhões de reais, ela tem dois grandes componentes. A liderança da companhia no mercado corporativo com 1,3 bilhão de reais, seguida de perto, agora de perto, pelo canal massificado de produtos para pequenas e médias empresas e também os planos individuais. Esses são os dois maiores portfólios de planos odontológicos do Brasil. Notem ali que os competidores, nenhum deles chegou ao primeiro bilhão de reais em receita, e alguns com ticket bastante inferior aí com a média de mercado. Bom, nosso próximo slide, a gente demonstra talvez o que tenha mais chamado a atenção. É um marco importante, uma nova, um novo ciclo, né, na companhia, em que a primeira linha, a linha de receita, ela cresce não apenas por novos clientes, pela conquista de novos clientes, mas também pelo ticket médio. Ticket médio representou ali 4,5% de variação anual. Ele reflete a beleza do efeito mix. Os planos para pequenas e médias empresas têm um prêmio de cerca de 50% sobre os planos corporativos. Por sua vez, os planos individuais têm outro prêmio de cerca de 50% acima dos planos para PME. Nenhuma outra companhia no mercado tem um portfólio tão diversificado, tão robusto, e que se beneficia também do chamado bancassurance, da distribuição bancária, uma exclusividade da companhia. Bom, passando para o nosso próximo slide, a gente mostra aqui a evolução do ticket médio de 4,5%, como a gente viu no slide anterior, e notem uma variação no custo, na mesma metodologia, de apenas 3,8%. Então, essa disciplina de precificação que acompanha de perto a estrutura de custos da companhia é o que deve ser lembrado. Então, a companhia vem fazendo progressos importantes no monitoramento da sua estrutura de custos, com tecnologia de ponta, com segmentação de rede credenciada, em todo o território nacional. Passando para o nosso próximo slide, a gente vê, então, a beleza dessa segmentação do portfólio. A gente mostra os três grandes segmentos de negócio: o corporativo, de pequenas e médias empresas, e os planos individuais, que apresentam todos eles, notem, uma estrutura de custo muito semelhante e de variação anual modesta. Por sua vez, a companhia tem tido a oportunidade de obter alguns reajustes, seja no mercado corporativo, seja no mercado de pequenas e médias empresas, e também, numa menor escala, nos planos individuais. Isso leva continuamente a companhia a ter tickets superiores à competição, dado aí a robustez do seu portfólio e a diversificação do perfil de clientes. O nosso próximo slide, a gente mostra especificamente na marca Bradesco Dental a performance muito positiva observada não só no terceiro, mas também no quarto trimestre. A gente traz aqui os dados semestrais, desde o ano passado. Então, a marca Bradesco Dental teve uma participação muito boa. Notem um crescimento no segundo semestre do ano passado de 164 mil novos clientes, tanto em planos corporativos quanto em planos para pequenas e médias empresas. Os planos para pequenas e médias empresas na marca Bradesco Dental tiveram 82 mil novos clientes agora na segunda metade de 2024, e também os clientes corporativos ali, cerca de 164 mil novas vidas, né? Então, essa performance de 246 mil novos clientes é a melhor da história. A gente está muito feliz por esse resultado comercial agora na segunda metade do ano, que é historicamente o período em que a companhia mais cresce. Existe sim sazonalidade comercial, sazonalidade de crescimento. Na última década, a companhia teve muito mais crescimento de receita e de clientes na segunda metade do ano do que na primeira metade do ano. Bom, passando para a nossa próxima imagem, aqui a gente mostra com muita satisfação a estrutura de custos da companhia. Então, como eu comentei antes, esse é o quinto ano desde a pandemia em que a companhia, dado um novo portfólio de produtos, a sua plataforma tecnológica e a contínua segmentação da rede credenciada, a companhia vem apresentando
níveis de sinistralidade inferiores aos 44%, 45% que a companhia registrou de 2006 até 2018, 2019. Esse patamar ele veio para ficar, esse patamar ele é uma característica específica do modelo único de negócio da Odontoprev. No ano de 2024, então, a gente teve o custo de serviços mais eficiente da história da companhia, desde a fundação em 1987. Notem que no quarto TRI em particular, a sinistralidade, que deve ser sempre comparada ao mesmo período anterior, foi inclusive inferior ao quarto trimestre de 2023. Passando agora para o nosso próximo slide, a gente vê a beleza dessa estratégia de diversificação. Notem que pela primeira vez na história da companhia, a gente tem a margem de contribuição de produtos para pequenas e médias empresas e planos individuais superando a margem de contribuição do segmento corporativo. Essa é uma tendência natural do negócio. Notem um crescimento anual de 15% na última década da margem de contribuição do chamado segmento massificado, superando, então, o crescimento mais tradicional ali do segmento corporativo. Esse diferencial, ele expande a margem de contribuição, notem ali a margem de contribuição do segmento massificado de 59%, muito superior à margem de contribuição de 44% do segmento corporativo, tal como hoje. Bom, nosso próximo slide, a gente mostra, então, esse histórico, e aqui a gente retroage até a origem, né, a listagem da companhia em 2006. Como a gente comentou naquela época, a sinistralidade da companhia estava ali no 45%, 46%, e como a gente vem destacando aqui, desde 2020, portanto, esse é o quinto ano em que a companhia vem com 40% ou menos de sinistralidade, em particular, o ano passado, com o maior nível de eficiência da nossa história. A tradução disso, a consequência disso, é uma margem EBITDA igual ou superior a 30%. Mais uma vez, esse é o quinto ano em que a companhia vem entregando uma margem, um retorno muito superior à indústria, muito superior aos concorrentes. Isso vem não só da escala diferenciada, de um produto e um portfólio de clientes diferenciado e o acesso exclusivo a canais extremamente eficientes na distribuição, como é, sem dúvida, o canal de bancassurance. Passando em frente, nosso próximo slide, a gente mostra a receita financeira da companhia. Dispensa comentários, a companhia não tem nenhuma dívida. Claramente, a receita financeira foi um dos propulsores do resultado dos últimos anos. Em particular, a gente está muito bem posicionado agora para o ano de 2025, não com o mesmo estoque de caixa. Acabamos de fazer um pagamento importante de dividendos no mês de dezembro, de cerca de 300 milhões de reais, o que nos leva a um patamar de caixa levemente inferior ao que a gente registrou no ano passado. No entanto, taxas de juros, o consenso é de taxas de juros superiores em 2025 sobre 2024. Isso nos leva provavelmente a ter um nível de receita financeira semelhante nos próximos trimestres ao que a gente observou no período recente. O lucro líquido recorrente, como a gente comentou aqui no início da nossa conversa, ele teve um crescimento de 10% ao ano, na média, nos últimos 5 anos. Em particular, agora no quarto trimestre, essa taxa foi ainda mais acentuada, de 27%. Passando agora para o nosso próximo slide, a gente mostra os investimentos em tecnologia. Basicamente, é o carro-chefe da companhia, o grande foco, a prioridade na alocação de capital em investimentos em tecnologia. A companhia ela triplica os investimentos nos últimos anos. Essa curva ela tende a ter uma semelhança com uma curva normal. Então, os investimentos foram realizados com maior intensidade entre 2020 e 2023, já começa a ceder levemente agora em 2024. A nossa expectativa é a gente ter números menores ao longo dos próximos anos em relação a esse maior ponto observado aqui no ano de 2023. Bom, passando para a alocação de capital, a gente está propondo para a Assembleia do dia 1º de abril, pelo terceiro trimestre consecutivo, 100% de payout do resultado, como podem observar aqui, o que daria, na média,
uma distribuição de 97% do lucro aos acionistas da companhia, seja sob a forma de dividendos, sobre juros sobre capital próprio e também pela recompra de ações. A companhia termina o ano passado com uma sobra de solvência regulatória de 43 milhões de reais. Passando agora para o nosso próximo slide, na Assembleia de 1º de abril, a gente também vai cancelar todas as ações em tesouraria, tal como agora em 31 de janeiro, estamos falando de 6,7 milhões de ações que serão canceladas agora na Assembleia de 1º de abril, tal como proposto pela administração. O nosso free float, ele é global. Aqui a gente já apresenta a estrutura nova do capital social da companhia, a ser observada ali no final do dia 1º de abril. Capital, então, passando de 552 milhões de ações para 545 milhões de ações. Basicamente, ele tem uma participação de investidores globais na sua maior parte. Bom, passando para o nosso último slide aqui da apresentação, a gente não podia deixar de mencionar um reconhecimento internacional que a companhia teve, em particular agora no mês de novembro, oriundo da revista Time americana, que nos incluiu entre as principais e melhores companhias em crescimento sustentável numa pesquisa global. A gente ficou muito orgulhoso desse reconhecimento, não poderíamos deixar de estar trazendo aqui para vocês. Bom, essas eram as nossas considerações iniciais. Muito obrigado pela participação de todos. A gente passa agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para incluir seu nome na fila, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, incluindo seu nome e empresa. Ao ouvir seu nome, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Nossa primeira pergunta vem do senhor Eduardo Rezende, do Banco UBS. Eduardo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Primeiramente, parabéns pelos resultados e obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu queria dar um double clique aqui na questão da sinistralidade. Gostaria de entender a dinâmica aí do trimestre, com a sinistralidade voltando para níveis mais próximos dos históricos, apesar de uma certa melhora ali ano contra ano, mas ainda assim abaixo do que a gente viu no trimestre passado. Eu queria pegar aqui a visão de vocês sobre o que a gente deve esperar para 2025 e quais são os principais drivers ali de controle de sinistralidade que a companhia está almejando para esse ano. Obrigado. Você não falou que ia colocar Obrigado, o Eduardo. 21 Bom dia. no Pergunta gráfico? muito oportuna. Brasil para ficar Olha, a gente comparável? não está... Acho que o microfone está aberto, gente. Mas, assim, a sinistralidade não volta para o histórico, não, tá? Cabe aí um disclaimer importante. A dinâmica é bastante diferente do saúde. O que a gente quer dizer que ela não volta para o histórico? Ela é melhor do que o histórico. Como a gente procurou demonstrar ali, são 5 anos já num novo ciclo de produtos, num novo ciclo de tecnologia e gestão de controle. Os processos antifraude estão cada vez mais sofisticados e robustos. A companhia tem um processo de segmentação de rede credenciada contínuo. Então, assim, não há a menor hipótese da companhia ter uma sinistralidade naquele padrão anterior. A gente mostrou o slide aqui de 44, 45. A gente está indo, Eduardo, para o 5º ano ali a 40% ou menos de sinistralidade. Em particular, 2024 foi o ano de sinistralidade mais eficiente da história da companhia, né? Então, assim, esse é um claríssimo diferencial. Ele tem, como a gente comentou aqui, diversos componentes. E o principal suporte é o efeito mix, né? Produtos como os massificados para pequenas empresas e planos individuais, ambos têm uma sinistralidade inferior a 30%, ao passo que os planos corporativos, esses sim, têm historicamente uma sinistralidade acima de 50%. Então, essa melhora contínua no portfólio da companhia, trazendo produtos de
maior ticket e mantendo a mesma estrutura de custos de atendimento, tem feito matematicamente, né, a companhia a apresentar um custo de serviços nesses últimos 5 anos bastante mais eficiente do que o histórico. Esse é um claríssimo diferencial. Ele vem nesse ciclo de inovação, ele vem nesse ciclo de novos produtos. E a gente, então, acha que não é que todos os anos, né, vamos ter ganhos no custo de serviços, não é exatamente assim. Acho que a gente deve ter, como sempre, uma postura mais conservadora, mas claramente a gente tem ali, nesse 40% ou inferior, um novo ciclo, que é esse ciclo que começou agora, no ano de 2020, e vem sendo entregue ano após ano. Não há por que ser diferente nos próximos exercícios, tá, Eduardo? Perfeito, Pacheco. Muito obrigado. Super claro. Tudo que ele escreve no meio. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Amâncio, Itaú BBA. Felipe, pode prosseguir. Opa, bom dia, pessoal. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre a sinistralidade também. Que a gente notou aqui no último trimestre, né, no terceiro TRI, uma sinistralidade que ela foi muito boa, né, por conta de um menor custo aqui por beneficiário. E apesar dessa sazonalidade ela ser melhor no quarto TRI, esse custo por beneficiário voltou a crescer nesse trimestre. Eu queria só tentar entender se vocês têm alguma visão do que pode ter levado, né, a essa performance diferente do que a gente está acostumado de custo ou de frequência entre esses dois trimestres, por favor. E a minha outra pergunta é sobre o corporativo. A gente notou aqui no corporativo uma performance boa de beneficiários e também de ticket, né? Então, se vocês pudessem dar uma atualização do que vocês estão sentindo do ambiente competitivo aqui dentro desse segmento, e também qual que deve ser a perspectiva, né, o driver desse segmento para os próximos tris, né? Se é mais volume ou se ticket também faz sentido pensar que pode começar a acelerar aqui. Obrigado. Bom dia, Felipe. Deixa eu começar pelo final da tua pergunta, que é falando dos segmentos, e você falou do segmento corporativo, né? E perspectivas, né? O segmento corporativo, ele é um segmento que ele tem uma dinâmica competitiva muito forte, né? A gente, quando fala da estratégia de crescimento da companhia, especialmente em vidas, a gente sempre fala, né, das dinâmicas diferentes dos segmentos. O corporativo mais penetrado, e, portanto, mais maduro. O PME, uma enorme oportunidade de crescimento que a gente vem aproveitando através da nossa estratégia de Bank Assurance. E o PF, que é um canal que tem um tema cultural do comportamento ainda do beneficiário. Então, é um canal que a gente consegue fazer muita venda, mas tem um crescimento de carteira mais modesto, né? Então, no segmento corporativo, apesar dele ser maduro e a nossa aposta de crescimento ela ser mais baseada nos massificados e especificamente na nossa estratégia de crescimento do segmento PME, especialmente por Bank Assurance, a gente, se você reparar, tem conseguido trazer crescimento todo ano em vidas, né? O potencial de reajuste, ele de crescimento de ticket, a grande parte da receita que vem do segmento, ele tem a ver com o estoque de vidas que a gente tem. É o maior estoque de vidas da companhia por segmento, são quase 6 milhões e meio de vidas do segmento empresarial, né, o corporativo. E é um segmento com sinistro que, ainda que seja o mais alto dos 3 segmentos, é equilibrado. É um sinistro aí que, como o Pacheco até comentou, chega perto ali de 50%. Então, o que você tem de reajuste para passar para o cliente é, na verdade, a correção inflacionária, né? Então, a dinâmica que a gente tem de crescimento de ticket nesse segmento é de um crescimento ali que acompanha a inflação, mantém valor. A venda, ela tem um volume, a nova vida que vem via venda, ela tem um volume muito menor em relação ao estoque, que são quase 6 milhões e meio de vidas, né? Nesse você tem então uma competição grande, mas ainda assim a gente tem notado uma precificação mais racional dos nossos concorrentes. Então, a gente vê uma dinâmica repetindo um padrão que a gente tem. É um segmento de competição dura, mas é um jogo que a gente sabe jogar e a gente vai seguir crescendo ano após ano. Falar de trimestre é um pouco mais perigoso, porque como você tem grandes contratos, às vezes ou o ganho de um grande contrato ou a perda de um grande contrato pode ter um impacto específico no trimestre que você está falando.
Mas quando a gente olha uma janela um pouco mais extensa ali de 12 meses, a gente acredita que vai seguir a tendência que a gente tem, crescendo em vidas e com ticket estável ali, conseguindo repassar algo próximo da inflação do período. Tá? Eu vou só comentar, Felipe, a questão que você trouxe da sinistralidade, né? Então, assim, um ponto importante, a sinistralidade, idealmente, a gente deve sempre comparar ano a ano, né? Trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior. Por quê? Porque existe uma sazonalidade importante. Só lembrando, no primeiro trimestre que a gente está agora, a frequência é menor, as pessoas estão de férias, a sinistralidade cai, a margem EBITDA expande. Então, isso acontece há 20 anos, desde que a companhia está listada. Então, assim, a gente jamais compara a sinistralidade com o trimestre anterior, né? Não seria fácil aqui estar falando para vocês que a sinistralidade cai no trimestre que vem. É óbvio que isso acontece porque é o verão. Então, assim, não tem grandes novidades. O fato concreto é que a gente teve em 2024 a mais eficiente sinistralidade da história da companhia. Em particular, no quarto trimestre do ano passado, a gente teve uma sinistralidade inferior ao quarto trimestre de 2023. O que aconteceu no terceiro trimestre, lembrando aí do nosso call do trimestre passado? Foi um ponto fora da curva. A gente não estimulou ninguém a estar fazendo projeção com os dados do terceiro trimestre, que foram atípicos, bastante fora do normal. O terceiro trimestre normalmente tem uma sinistralidade muito parecida com a do segundo trimestre. Ambos a gente tem uma frequência normalmente superior à do primeiro e do quarto trimestre. Então, esse aspecto sazonal, tá, gente, é muito importante na análise do negócio. Então, só para lembrar aqui, a gente leu aí diversas comparações, sinistralidade do terceiro com o quarto, tem pouco ou nada a ver. O importante é a comparação anual, o importante é a comparação ano a ano, né? Isso é que realmente a gente aqui na companhia presta mais atenção, tá bom, gente? Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Leandro Bastos, Citi. Leandro, pode prosseguir. Bom dia, Elsen Pacheco, obrigado. São duas perguntas. A primeira, acho que pegando carona nesse comentário aqui que o Elsen acabou de falar do comercial no corporativo, se puder também falar um pouquinho de como que a gente pode pensar a parte de precificação para os canais massificados, né, que a gente viu nesse TRI, talvez o grande destaque tenha sido uma aceleração do ticket, mas o custo por vida ainda é muito controlado, né? Então, assim, meio que pegar um termômetro, se a inércia de 25 deve seguir um pouco com esse gap aí de ticket subindo e o custo bem controlado para os canais corporativos especificamente. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, se puderem falar um pouquinho da despesa comercial, que acho que deu uma acelerada aqui no trimestre, se foi alguma coisa específica, se vocês acham que carrega para frente. É isso. Obrigado. Bom dia, Leandro. Vou começar aqui pela parte do mais comercial, né? A gente acredita que a gente tem uma estratégia comercial aqui na companhia que o segmento empresarial, ele é o nosso maior estoque de vidas, ele é o viés de origem histórico da companhia, um grande legado que a gente tem, mas no segmento mais desenvolvido já, mais penetrado, mais maduro, com uma competição de ticket mais intensa. Então, ainda que a gente consiga repassar reajustes ali num portfólio equilibrado e ter uma competição um pouco mais racional por novos contratos, não é para a gente depositar grandes expectativas de crescimento ali por conta de ticket. Tem mais a ver com a nossa capacidade de defender a carteira e trazer novas vidas para o portfólio e aumentar o volume de negócios no segmento, né? Então, se você olhar, a gente todo ano cresce em vidas, apesar dessa disputa muito forte, mas o crescimento de vidas tem um componente muito importante no aumento da receita do segmento e tem um componente que ajuda também, que é o quanto a gente consegue passar de reajuste, lembrando que é um segmento de sinistro equilibrado. Então, diferente, por exemplo, do saúde, que tem uma sinistralidade muito maior e requer um reajuste além da inflação, também técnico, no nosso, a gente reajusta mais a inflação, né? O PME, esse é o oceano azul que a gente tem pela frente, é um mercado subpenetrado,
ele tem um benefício igual ao benefício, ele tem um aspecto positivo semelhante ao aspecto positivo do empresarial, que é o quê? A empresa é uma compradora natural do benefício, né? A diferença é que o mercado não é penetrado, não é maduro, é um mercado com ainda muito espaço para você avançar. E a gente tem uma possibilidade de avançar nesse segmento que os concorrentes não têm, que é o quê? A capilaridade necessária para chegar nessas pequenas empresas que estão espalhadas por aí, né? Nossos concorrentes atuam muito com base no canal corretor. E o canal corretor, ele não tem a capilaridade necessária para chegar nas empresinhas que estão espalhadas por aí, que o banco tem, porque o banco já se relaciona com essas empresas. O canal bancário já está lá fazendo conta corrente, prestando outros serviços financeiros, e a gente consegue chegar. Portanto, a melhor maneira de aproveitar essa oportunidade não tem a ver com você subir o ticket agressivamente nesse momento. Tem mais a ver com alcançar clientes que ainda não têm o plano e que você tem a possibilidade de chegar neles que outros não têm. Portanto, também a nossa estratégia, ainda que a gente possa ter crescimento de ticket no segmento massificado, especificamente no PME, a gente espera aumentar a receita de segmento muito mais por volume e não por uma mudança agressiva de ticket. Essa dinâmica que a gente enxerga aqui. E como o ticket padrão já é substancialmente maior do que o corporativo, e como o Pacheco falou, o custo de atender é muito parecido, isso já traz naturalmente um efeito mix, que permite que a gente cresça mantendo rentabilidade e sinistralidade controlada. Ô, Leandro, eu vou comentar sobre uma outra métrica que você bem chamou a atenção, que é o SG&A, tá? Esse é um ponto ótimo que você trouxe aqui para a mesa. O SG&A, agora do quarto TRI, foi de 30% da receita, praticamente o mesmo do quarto TRI de 2023. No entanto, a gente teve em 2024 um aumento. O SG&A sai ali de 26% da receita no ano fechado para 27%. Essa é a tendência, eu diria que pelo contrário, tá? Não é não. Então, assim, um ponto muito importante, vamos começar aqui pela despesa de comercialização, que teve no quarto TRI um ponto fora da curva, alguns reconhecimentos, alguns incentivos, algumas premiações específicas que aconteceram no quarto TRI, que não são padrão nem a nossa expectativa, nem dos canais vendedores, replicar na mesma intensidade ao longo de 25. Então, a gente imaginaria ter um SG&A mais eficiente em 2025, claramente nas despesas de comercialização tendo um patamar mais próximo do histórico. Quando a gente vai para as despesas administrativas, aí o principal vetor é a tecnologia. A gente já comentou isso em encontros anteriores, o número de robôs na companhia cresce aceleradamente, os processos digitais são cada vez mais corriqueiros e presentes em todos os fluxos de negócio, de modo que a gente tem uma visão de upside risk, né, de mais eficiência na estrutura de despesas da companhia nos próximos anos, tanto do lado administrativo quanto do lado das despesas de comercialização. Tá? Isso é importante para que fique aí no radar de todos. A gente teve mais uma vez no quarto TRI e no ano de 2024 uma dinâmica que muito provavelmente ela não se repete e tende a ser mais eficiente daqui para frente, tá bom, gente? Tá ótimo. Se você puder só um follow-up rápido sobre os massificados, qual que é o nível de sinistralidade hoje que vocês acham que, assim, se chegar tão baixo, que em tese pode começar a ferir um pouco aqui a proposta de valor do produto? Eu acho que a sinistralidade, em particular, a gente acha que a sinistralidade nos planos massificados tem que necessariamente ser mais atrativa, mais baixa que os planos corporativos. Claro, são produtos de maior risco, de seleção adversa, de cancelamento de contratos, ou mesmo de inadimplência. Então, por definição, Leandro, a precificação que a gente faz nos produtos massificados é, por sim, ter um retorno superior ao mercado corporativo. Esse nível de utilização, no fundo, a Odontoprev presta um benefício. Esse benefício tem que ser entregue, tem que ser utilizado. Então, assim, a gente está tendo agora padrões de sinistralidade abaixo do que idealmente a gente gostaria. Isso vem num processo educativo, isso vem num processo de crescimento. A precificação, consequentemente, a sinistralidade, Leandro, ela é
conservadora, visando o retorno, mas é natural que tenha uma acomodação ao longo dos próximos anos, saindo ali dos 20% médio para os 20% alto, ou certamente ficando ali abaixo dos 30%. Então, é isso que já acontece há muitos anos na companhia. Mais uma vez, os produtos massificados são precificados para gerar, sim, um maior retorno, e essa é a beleza da diversificação do portfólio, tá? Tá ótimo, Pacheco. Obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, JP Morgan. Joseph, pode prosseguir. Bom dia, Pacheco. Bom dia, Elsen. Obrigado pela pergunta. Queria explorar dois pontos. O primeiro aqui no crescimento, a gente vê um crescimento bastante forte, tanto no corporativo quanto no PME. Queria explorar um pouquinho no corporativo, que no passado vocês faziam bastante plano por adesão, entender se esse crescimento ele vem naquela modalidade por adesão, onde o funcionário opta, né, por entrar no plano, ao invés de ter a empresa como grande sponsor. Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda, dentro do crescimento top line, a gente vê a carteira do individual ainda meio de lado, né? Tanto no canal Bancassurance quanto no o canal varejo é ainda mais difícil. Então, eu queria entender como a gente deve enxergar o churn, né? Aqui, se a gente já está com um churn bastante alto e meio que que a venda nova, ela offseta o que se espera, né? Também tentar explorar aqui o que é churn médio hoje de carteira, tanto corporativo e PME também. E é isso. Obrigado, gente. Bom dia. Vamos lá. O segmento empresarial, o corporativo, ele não tem churn, assim, no sentido de você não tem. É raro, eu diria que em mais de 7 anos como diretor comercial, talvez eu tenha visto uma ou duas vezes uma empresa cancelar um plano. O que você tem é disputa comercial, em que eventualmente, na hora de que o contrato vence, o cliente pode trocar de plano, porque recebeu uma oferta de outro operador concorrente nosso. Nesse segmento, a nossa capacidade de retenção é muito alta, historicamente tem sido muito alta, né? A nossa perda tem sido muito baixa. E é por isso que a gente cresce a carteira, porque a gente começa não perdendo, né? Tendo uma perda muito pequena, a gente consegue irrigar a carteira com novas vidas que vêm de dentro dos clientes já existentes, fazendo campanhas em clientes existentes, que é a modalidade que você falou de livre adesão, ou seja, sempre tem algum funcionário novo que quando você fez a campanha inicial, ele não estava lá, e ele entrou depois. Quando você faz uma campanha nova, ele tem a possibilidade de aderir também, né? E você tem a venda nova, os novos contratos que a gente ganha de contratos concorrentes ao longo do ano. Então, essa composição faz a carteira seguir crescendo, uma perda muito baixa, uma pesca que a gente faz dentro do aquário e venda de novos contratos. A venda, em termos de estoque, a gente tem um equilíbrio entre contratos em que a empresa paga para o funcionário, que a gente chama de compulsório, e contratos em que o funcionário é quem decide se opta ou não, que a gente chama de livre adesão. Na venda, você já tem uma presença maior do livre adesão, mas o histórico ainda é bem equilibrado, tá? No segmento de PME, o que a gente tem, à medida que você sai do massificado e caminha, à medida que você sai do corporativo e caminha para os massificados, você começa a ter um pouco mais de churn. A nossa estratégia de PME, isso é muito importante falar, ela passa por duas coisas. A gente fala muito do Bancassurance, é verdade, é um aspecto fundamental da nossa estratégia. A capilaridade que a gente tem por ter acesso a canal bancário, quando comparado com nossos concorrentes, mas tem um dado muito importante que é um dado de produto. A gente mudou, o Pacheco fala muito do 2020 para cá, a gente mudou a estratégia de produto de PME para buscar empresas maiores no segmento PME, porque a tradição de venda anterior a esse período era de se vender PMEs muito pequenos, 3 vidas, 5 vidas, 7 vidas, e a gente hoje vende muito PMEs de 50 vidas, de 100 vidas, de 150 vidas, até 200 vidas, né? E à medida que você vende para PMEs, entre aspas aqui, grandes, você está vendendo para PMEs que são de fato empresas. E como sendo empresas, quando elas dão benefício, elas assumem um compromisso com o seu colaborador, né? E aí elas tendem a ter uma adesão ao contrato maior. O risco econômico dessa empresa é maior, e é por isso que o churn
o cancelamento de contrato é maior do que no empresarial, e isso tem a ver com o dado que o Pacheco falou, de que é por isso que a gente precifica mais caro. Então, você tem um churn que é maior do que o do empresarial, porque é uma empresa que tem um risco econômico maior, por ser menor, mas, ainda assim, tem um comportamento mais parecido com o segmento empresarial do que o cliente pessoa física. Esse, sim, é um cliente de risco muito maior, risco de seleção adversa e risco de churn. Um cliente que compra, usa e muitas vezes depois que usou, cancela. Então, é um segmento em que a gente consegue fazer muita venda, mas você tem um churn muito grande também e acumular carteira nesse processo é mais difícil. É por isso que você vê o segmento empresarial, apesar de muito grande, sempre crescendo. É por isso que você vê o segmento de PME crescendo de forma acelerada e você vê o crescimento de PF assim andando um pouco mais de lado em termos de número de vidas, né? Mas, de novo, a gente tem uma composição de mix que, no final das contas, permite que a gente cresça e, contraintuitivamente, por efeito mix, a gente cresce mantendo ou aumentando a nossa rentabilidade. Eu vou só complementar aqui um pontinho, que é o efeito mix, gente, dentro dos planos individuais, tá? Então, essa carteira que a gente tem, de cerca de 1 milhão de beneficiários ali nos planos individuais, ela, no passado, ela era basicamente feita por distribuição no varejo, varejo em particular, lojas de departamento. O que está acontecendo nos últimos 7, 8 anos? Cada vez mais o canal bancário tem participado desse segmento. Essa mudança, gente, é muito importante para os modelos e para as expectativas de retorno dos planos individuais nos próximos anos. Por que isso? Porque, primeiro, pela precificação nos canais bancários, o pricing power é muito mais claro, é muito mais evidente do que nos demais canais que ainda são predominantes na carteira de planos individuais da companhia, tá? Em segundo lugar, as despesas de comercialização, a gente já comentou hoje aqui, são muito mais baixas, são muito mais próximas aos dos outros segmentos do que as comissões ali nos canais mais de varejo. Então, esse efeito mix dentro dos planos individuais, ou seja, a bancarização dos planos individuais, ela eleva o ticket, ela diminui a despesa de comercialização e, por último, ela traz um net present value, um valor presente e um duration de relacionamento muito superior aos padrões históricos ali dos planos individuais que a gente havia registrado. Então, assim, é verdade que há um churn alto, é verdade que o número de beneficiários nos planos individuais tem se mantido basicamente estável. No entanto, o retorno à margem que a companhia tem observado é muito superior no período recente do que era anos lá atrás. A gente fica muito otimista com a dinâmica dos planos individuais para os próximos anos, porque é muito natural que haja aí uma contínua, não é, abertura de novos canais de distribuição, em particular também dentro de todo o sistema bancário que a companhia tem acesso exclusivo. Então, esse é um ponto importante aí, aqui da gente estar dividindo com vocês, tá bom? Ok, Joe? Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Arthur Alves, Morgan Stanley. Arthur, pode prosseguir. Opa, bom dia, Pacheco, Elson, demais participantes, obrigado pelo espaço aqui. Vão ser duas aqui do meu lado, uma primeira olhando um pouco mais para trás, só no custo por beneficiário do corporativo, teve um crescimento aí de 7% ano contra ano, e a gente quer entender um pouco mais que levou a isso. Seria basicamente maior utilização ou um mix de procedimento diferente, e como isso deve se perpetuar. E a segunda, foi pegando uma carona até num comentário do Pacheco, seria um pouco da utilização que vocês disseram que talvez está um pouco aquém do que gostariam no PME e no individual. Talvez seria necessário uma reeducação do cliente. Eu gostaria de entender um pouco como que seria isso, como que vocês podem fazer que ele veja valor no produto, utilizando, mas sem que saia do controle. E conforme isso vá afetando o custo por membro, se eles acreditam que, se vocês acreditam que você poderiam trazer isso para ticket e ajustando, mantendo a centralidade no mesmo nível,
e como afetaria o crescimento da carteira que vocês têm aí no PME e no individual. Muito obrigado. Oi, Arthur, obrigado aí pela pergunta. Vou começar aqui fazendo comentários sobre a maior utilização, em particular no corporativo. Vocês viram isso, né? Então, o custo por beneficiário mês, ele subiu bastante na comparação anual, o que é um bom indicador. Mais uma vez, esse é um benefício que precisa ser entregue e precisa ser utilizado. O cliente corporativo, ele sabe o que quer, ele conhece o produto já há muitas décadas. Então, ele é um cliente que bate na porta e está consistentemente fazendo aí a utilização do benefício. É interessante que quando a gente compara com o mercado massificado, a situação é totalmente diferente. Como você bem colocou, Arthur, é um processo educativo. A pequena empresa muitas vezes nunca teve o benefício dental, está passando a ter agora. Então, ela está conhecendo o produto, ela tem um perfil de frequência diferente, por isso a gente vem observando, né, esses números que a gente vem não é, demonstrando por segmento de negócio, trimestre após trimestre. Você bem coloca a questão dos planos individuais, tá? A utilização dos planos individuais, com o processo educativo ao longo do tempo, tende a subir, o que é muito bom para o negócio. A gente ainda não chegou lá. Os dados da Agência Nacional de Saúde mostram, inclusive, que o segmento de planos individuais na odontologia tem perdido tamanho, não é? Algumas companhias estão perdendo o número de vidas, nós inclusive. Então, esse é um processo educativo, esse é um processo que a gente vai estar informando, estimulando a frequência, estimulando a utilização, porque é daí que vem a retenção, é daí que vem um duration melhor para esse relacionamento. As ferramentas são as mais diversas, desde as presenciais até as digitais, mas, de fato, é um mercado novo. Vale dizer, o mercado endereçável de pequenas empresas e de planos individuais é muito superior em tamanho ao tradicional mercado corporativo, mas dá um trabalho enorme de ampliar a fronteira dos planos dentais e, de novo, a Odontoped vem sendo pioneira nesse processo educativo, nesse processo de expansão. É isso, assim, não é fácil, é um trabalho contínuo, mas você bem lembrou, é um trabalho educativo muito importante. Essa, não sei se tem alguma cor para... Eu acho que é isso mesmo, né? A gente, como você falou, né? O cliente empresarial já está acostumado e os clientes massificados, a nossa venda de PME especificamente é muito para cliente novo, como o Pacheco falou. Tem menos briga com o concorrente, que tem, obviamente, através do canal corretor, mas muito chegando via canal bancário em clientes que não tinham plano antes. Então, tem um tempo de aprendizado, de conhecimento do produto, que na verdade não é um produto, como o Pacheco bem fala, é um serviço, né? Então, a gente acredita sim, e a gente trabalha isso no pós-venda com régua de relacionamento, para informar, estimular, e porque a gente tem índices de satisfação muito elevados de quem usa, né? Então, é mais um trabalho de educação que o Pacheco falou, que os efeitos vão vir ao longo do tempo, com certeza. Tá bom, pessoal, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Tício, Merrill Lynch. Gustavo, pode prosseguir. Bom dia Pacheco, bom dia Elsen e Estela. São duas questões aqui do nosso lado também. A primeira, a gente queria explorar um pouquinho, é um follow-up, na verdade, do ticket. Vocês comentaram que o mix talvez seja o principal propulsor de ticket para 2025 e seria o mix do PME, né? Mas nesse trimestre a gente já viu um crescimento de ticket no corporativo e no PME especificamente, né, separado. E aí queria entender se seria esse também algumas das vias de crescimento de ticket, não só do mix, mas também de incremento. E a segunda questão, um pouco mais estratégica, entender um pouquinho também com a mudança do management, sei que é uma pessoa que já está faz tempo na empresa, mas a gente sabe que tem ali uma estratégia de crescer ali mais ou menos 300 mil vidas por ano, você tem ali uma estratégia de crescimento de tickets, seja por mix, seja por algum reajuste que a gente está vendo. O que a gente
pode esperar daqui para frente? Tem mais alguma coisa que a gente está perdendo e não está vendo? Tem alguma coisa que dá para explorar além dos planos que a gente vê? Tem uma coisa em termos de plásticas e dentista? Só para entender um pouquinho da cabeça do management de médio e longo prazo. São essas duas questões. Obrigado, pessoal. Ô, Gustavo, eu vou começar aqui pela dinâmica do ticket. Não é só o efeito mix, não, tá? Então, assim, vocês viram agora, a gente salientou, né, no relatório, o ticket médio subiu em todos os 3 segmentos de negócio por razões diferentes. Então, essa maior frequência no corporativo, ela patrocinou um reconhecimento pelos clientes que naturalmente, né, concederam algum reajuste, um reajuste positivo aí nos contratos corporativos. Número 2, nos contratos PME, o reajuste é por pool, então a gente tem ali uma capacidade talvez mais previsível, né, de ter um ticket superior aos períodos anteriores. E, finalmente, nos planos individuais, vale chamar a atenção a vocês, como a carteira está mudando de perfil, alguns portfólios de menor ticket estão sendo substituídos por portfólios de maior ticket. Isso também dá aí uma visibilidade interessante para os próximos anos, inclusive nos planos individuais, como a gente já procurou chamar a atenção aqui. Então, a visão é de tickets positivos, tá? Acompanhando a linha de custos nos 3 segmentos de negócio e visando sempre uma precificação conservadora para a gente estar gerando ali retornos bastante diferenciados. Tá bom, Gustavo? Assim, não é só o mix, não, mas cada segmento de negócio tendo ali uma capacidade interessante de trazer aí tickets de modo a manter aí retornos bem interessantes para todo o grupo. Eu vou passar aqui para o Welson, por favor, a questão que você traz também. Eu acho que, além dos pontos que o Pacheco colocou, a gente, de fato, assim, a gente já tem falado sobre isso, né? Falou sobre isso no outro call também. A gente tem uma expectativa de acelerar. A gente mudou o patamar de crescimento da carteira PME e por isso a gente começou a sentir esse efeito mix. E a nossa expectativa, né? A gente está trabalhando para ir além nessa velocidade de crescimento da carteira de PME. A carteira empresarial é um trabalho que a gente já conhece, sabe fazer, mas, eventualmente, um contrato muito grande pode ter um efeito que distorce um pouco o resultado, né? Você ganha um contrato muito grande, isso impacta positivamente, perde, impacta negativamente ali no período. A gente tem alguns contratos que, de fato, são muito grandes e que ganhar um contrato desse ou perder um contrato desse mexe no resultado não só do trimestre como do ano, pode sempre acontecer. Então, a gente faz o melhor trabalho possível de defesa, de pescaria no aquário, ou seja, de trazer novas vidas do cliente, e de ataque. E isso tem resultado no padrão de crescimento que vocês têm visto. No PME, não. A gente tem uma estratégia que ela começou a ser implantada a partir de 2020, mais ou menos ali, que combina mix de produto para pegar PMEs maiores e bancassurance. A gente mudou a velocidade de crescimento da carteira, passou a crescer ali acima de 100 mil vidas ano, 150 mil vidas ano, e a gente está trabalhando para ir além dessa velocidade. Se a gente conseguir executar o que a gente quer, aí o efeito mix vai estar mais presente ainda e todo esse efeito ali de crescer com rentabilidade e sinistralidade sob controle vai ficar ainda mais forte no resultado da companhia. Esse é o desafio de execução que a gente tem para o ano. Essa é a nossa estratégia. Perfeito, Pacheco e Elson. Obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Rafael Elage, XP. Rafael, pode prosseguir. Bom dia. Obrigado por terem pego as nossas perguntas. São duas também do nosso lado. A primeira é com relação ao nível de PDD. Enfim, numa medida anual ali, a gente viu um perfil mais ou menos flat, mas, querendo ou não, uma piora no quarto Q versus ano contra ano. Eu queria entender, primeiro de tudo, o que se dá, né, essa variação, né, digamos assim, e também como a gente deveria observar essa linha ao longo de 2025, tá? Essa seria uma primeira pergunta, considerando o efeito mix, etc.
E uma segunda é mais pontual, é mais com relação ao fluxo de caixa operacional. A gente acabou vendo uma deterioração ali, se você acaba comparando na perspectiva também ano contra ano, algo ali mais próximo do capital de giro, talvez tenha sido o efeito. Se vocês puderem nos dar maior detalhamento do que ocorreu ali, etc., eu acho que pode ser interessante também. Obrigado. Oi, Rafael. Então, 2 pontos fora do padrão, agora no quarto tri. Começar pelo PDD. A companhia vem, ano após ano, melhorando aquele padrão histórico lá atrás, de PDD de 4%, de 5%, e hoje a gente está ali no intervalo entre 2% e 2,5%. Como é que a gente deve modelar isso? O que se pode esperar do PDD da companhia? Olha, a palavra-chave aí é a bancarização, né? Com a maior bancarização nas carteiras, o nível de entendimento de risco de crédito tem crescido, né? Então, a crescente bancarização da companhia nos últimos anos tem como mais um benefício a questão de um PDD mais baixo. Então, assim, eu acho que é um call razoavelmente previsível da gente ter ganhos contínuos de PDD no tempo em função da maior presença de clientes bancarizados, especialmente ali nos produtos massificados, tá? Então, bom ponto esse que você traz. Quarto tri foi um ponto fora da curva, mas pensando nos próximos anos, eu diria que esse patamar ali, levemente superior a 2%, ele veio para ficar, como ele já se apresentou aí nos últimos anos. O outro ponto que você traz, que é a questão do fluxo de caixa, a explicação é muito semelhante. Mais uma vez, fluxo de caixa previsível é um dos diferenciais do modelo de negócio Odontoprev. A gente não tem nenhuma demanda por capital de giro, muito pelo contrário. A companhia recebe antes e tem a grande maioria dos pagamentos realizados depois do fluxo de recebimentos. É o que a gente chama, e vocês chamam, de capital de giro negativo. Nenhuma novidade aí. A gente chamou atenção também para o volume de investimentos, em particular em tecnologia, atingiram o seu ápice, o seu pico em 2023. Esse ano de 2024 a gente já viu um volume menor. A gente acredita que essa necessidade de investimentos em tecnologia deve ser marginalmente inferior nos próximos anos, de modo que a disponibilidade de recursos, né, basicamente destinados a dividendos, deve ser superior aí nos próximos exercícios. Então, nenhum destaque aí para chamar a atenção de vocês no quarto trimestre, não. Mais uma vez, tá? Essa é a visão que a gente tem aí para os próximos exercícios. Tá bom, Rafa? Super claro, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Ian Seskin, BTG Pactual. Ian, pode prosseguir. Bom dia, Elsen. Bom dia, Pacheco. São duas perguntas do meu lado. A primeira pergunta é sobre PMS. Queria entender sobre a perspectiva de crescimento, né, no mercado PME para o ano, apesar dos desafios macro. Em outras palavras, se há espaço para a continuidade dessa agenda de crescimento junto ao canal bancário, mesmo em um cenário talvez mais restritivo, né? E a segunda pergunta é mais para passar uma atualização mesmo sobre cenário competitivo, tendo em vista a continuidade do crescimento elevado da companhia aí ao longo desse último semestre. É isso, pessoal. Bom dia. A tua pergunta é pertinente, né? Porque quando a gente fala de uma visão de economia para o ano mais desafiadora, né? E fala de pequena e média empresa que tem uma condição econômica mais frágil e o risco maior, de fato, né? A gente falando que vai crescer muito nesse segmento torna a sua pergunta aqui pertinente. O contraponto que eu faria é o seguinte: o segmento é muito subpenetrado, a nossa penetração dele é muito baixa. A nossa penetração na base de clientes PME Bradesco é muito baixa. Então, o espaço para crescer é muito grande. E tem uma coisa que joga muito a nosso favor, que é o seguinte: o plano odontológico com benefício, ele tem um ticket baixo. E ele entrega muito serviço quando comparado a esse ticket. É muito fácil, numa proposta de valor, você, diante de um funcionário de uma empresa ou diante até de um potencial comprador pessoa física,
você pegar um lápis, fazer uma conta na hora e mostrar o seguinte: olha, é muito mais fácil, mais barato, mais vantajoso você pagar por mês do que pagar por vez. É só mostrar quanto é uma consulta e, se a consulta achar algum problema para resolver, quanto aquilo custaria, e comparar com um ticket mensal que é muito baixo. E quando você tem alguém tocando uma empresa pequena, que tem mais desafio econômico, uma condição financeira mais frágil, para ele é muito difícil dar um benefício mais caro como plano de saúde. Mas um plano odontológico ele pode dar. E um ticket de um plano odontológico de um PME, vamos dizer aqui, R$ 20, 20 e poucos reais, você imagina esse dono de empresa, esse diretor lá que faz o DP, a folha da companhia, chegar para o funcionário e falar: olha, eu vou te dar um aumento de R$ 20. Imagina, seria frustrante, ninguém quer um aumento de R$ 20. Mas imagina ele dizer assim: olha, eu vou te dar um plano que você pode ir ao dentista e resolver tudo o que você precisa. Né? Então, com o mesmo R$ 20, ele tem um impacto muito maior na vida do colaborador dele. Né? Então, de novo, eu concordo com o teu ponto que a gente tem um cenário econômico mais desafiador para o ano, mas, por outro lado, a penetração é tão baixa, a oportunidade é tão grande e o produto ele tem uma relação ticket baixo e muito valor entregue tão a nosso favor, na verdade, tão a favor de quem compra, que a gente acha sim que há oportunidade de crescimento apesar do cenário para esse ano. Né? Então, eu acho esse é um ponto. E cenário competitivo em geral, de novo, né, falando de segmento empresarial, o ticket é baixo. Quanto maior a empresa, mais baixo é o ticket. Não é um item de despesa relevante nas companhias e funciona muito bem como benefício. Os índices de utilização que a gente tem são constantes, crescentes, e você tem uma avaliação dos beneficiários, que são os funcionários, bastante positiva. Então, funciona bem. E como já é um segmento muito penetrado, você não está procurando tanto cliente novo assim para vender. É mais defender os seus clientes, tomar conta da sua carteira. A gente acha que tende a ter um desempenho parecido com o que a gente tem tido nos últimos anos. Né? Então, a nossa visão, a gente já passou por outros cenários, anos de cenário econômico desafiador, e a gente consegue crescer a carteira, e acho que esse ano o PME vai nos ajudar a ter um crescimento mais acelerado. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Caio Moscardini, Santander. Caio, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Duas perguntas aqui do meu lado. Primeira sobre custos, né? Quando a gente olha a quebra, em específico, materiais odontológicos, a gente percebe que agora no quarto tri isso praticamente dobrou versus do ano passado. Então, queria entender com vocês se vocês estão percebendo alguma inflação mais alta aqui em termos de materiais odontológicos. E do lado de CAPEX, né, o que vocês estão projetando para CAPEX agora em 2025? A gente viu uma leve redução nominal 24 versus 23, então queria confirmar se isso continua acontecendo agora em 25 também. Muito obrigado. Ô, Caio, bom dia. Então, bons pontos esses que você está trazendo. Lembrando, a gente tem nos materiais, né, dentro do grupo de custo de serviços, um diferencial Odontoprev no relacionamento com a rede, tá? Então, não faz parte do negócio a gente ter, não é, a gestão ativa nesse particular. Então, é mais uma gestão de relacionamento com a rede. Então, foi isso que aconteceu pontualmente, não é regra, nem, por favor, modelem esse mesmo tipo de patamar aí para períodos futuros. Então, foram, enfim, estratégias pontuais de encerramento do ano, visando aí o relacionamento com a rede. O outro ponto que você traz é importante, a gente procurou comentar rapidamente aqui em momentos anteriores, o nível de CAPEX da companhia, né, os investimentos, e basicamente eles são dedicados à tecnologia, teve seu ápice ali em 2023, já a gente observou em 2024 um patamar levemente inferior. Acho que essa é a tendência, tá, Caio, para os próximos anos, da gente ter em reais um patamar inferior ao que a gente observou em agora 2023 e em 2024. Portanto, liberando aí, mais uma vez, recursos aí para alocação, provavelmente via dividendos, né, que é o carro-chefe da companhia. Pessoal, muito obrigado.
Bom, sem mais perguntas, encerramos então a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Pacheco para considerações finais. Bom dia a todos. Bom, obrigado a todos por mais um evento. A gente termina aqui 2024 e vamos para frente e bastante otimistas aí com 2025. Um ótimo dia a todos. Um abraço.